Para a glória de Cristo Jesus que oramos. Amém. Amém. Boa noite, gente. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado, pastor Alessandro, um amigo precioso. Pastor Alessandro é meu mestre também, aprendo muito com ele, sempre conversando, né? E a gente já teve a oportunidade de caminhar junto em alguns momentos aí. Eu prezo muito a amizade do pastor Alessandro. E é muito bom sempre estar com vocês aqui. A gente já se conhece, né? Desde a IPVO, dos acampamentos, né? E agora eu ali na IPB Sarandi, né? Nós estamos chamando já, pastor, de IPC Sarandi, Igreja Presbiteriana Central Sarandi, né? E daqui a pouco já vai sair o logo, né? Alguma coisa assim, mas para a gente poder gravar melhor, né? Então, mas é sempre muito bom estar com vocês. Obrigado, né? Que Deus abençoe muito. Vocês foram muito carinhosos comigo lá no acampamento, muito receptivos. Parabéns, viu, pastor? Uma igreja acolhedora, os jovens acolhedores, né? Eu louvo a Deus porque os meus lá também eu tenho visto que são assim, né? Tadinhos, eles vieram aqui hoje, né? E vão ouvir o pastor deles pregar. Já pensou? Vieram aqui fazer uma visita, né, na igreja. Mas essa galera aí, tem uns 15 aí espalhados, tá? É uma galera que tem abençoado muito minha vida lá. Eles são jovens crentes, maduros, né? Jovens que têm feito diferença lá na igreja. Assim como vocês também, tá? Então, muito obrigado, Deus abençoe. Eu queria dizer para o pessoal do grupo de louvor, aquela hora da música lá da muralha, eu não saltei, porque senão ia derrubar tudo aqui o negócio. A igreja nova, né, de vocês, tão bonita, né? Pensou, posso saltar a muralha, daqui a pouco dá um terremoto, né? O pessoal do Jardim América está aí também, né? Está aí ou não? Olha que maravilha, hein? Epa! Oh, legal, né? Cadê o meu povo? Bebê Sarandi, já vamos falar. Aê, beleza, né? E o pessoal da Alvorada, cadê? Você viu, pastor? O senhor deu moral, tá vendo? Eu estou saidinho aqui já, né? Tá bom? É que a gente já se conhece, né? Legal, gente. Vocês são muito queridos. Obrigado. Abra uma palavra do Senhor, por favor. Muito abençoado também pelas canções. Essa última canção e esse texto que o João leu é poderosíssimo. Fala muito meu coração. Preguei lá na igreja esse tempo atrás. O caminho de Emaús. E já fui muito abençoado aqui já pelas letras das canções. Mas eu creio que o Senhor ainda quer nos falar. Eu tive acesso também ao material que vocês utilizaram lá no acampamento. Eu creio que nós vamos continuar falando um pouco a respeito disso, até porque tem muitas pessoas que não participaram, né? E que nós podemos tratar também desse tema. E gostei muito do material que vocês utilizaram também, muito bom. E é uma importante reflexão para os nossos dias, a respeito da tecnologia, né, sua influência. Isso é fundamental. Mas Colossenses capítulo 1, meus queridos, versículos 13 até o 17. É bem conhecido, texto conhecido que fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este, ou seja, Jesus, né, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois neles foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Até aqui. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala aos nossos corações mais uma vez nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o
texto fala sobre a redenção que houve em Cristo Jesus, sobre a libertação que aconteceu, sobre a remissão, o perdão dos nossos pecados. E o primeiro versículo diz que nós fomos tirados, libertos do império das trevas. E quando a gente fala sobre tecnologia, é importante a gente lembrar de onde nós fomos libertos, porque, obviamente, que, assim como tudo dentro da cultura, a tecnologia ela também foi invadida por esse reino de trevas, né? Nós fomos transportados, o texto diz que nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Deus, o reino de Cristo, o reino da luz. Mas existe um reino das trevas. E apesar de nós sabermos que tudo foi criado por Deus, e que vocês inclusive trataram isso lá no acampamento, mediante o mandato cultural, né? A tecnologia ela não é ruim em si mesma, pelo contrário, ela é criação do mandato cultural, ela é criação de Deus. Nós sabemos que ela foi contaminada pelas trevas, obviamente. Existe um reino de trevas operando em tudo aquilo que foi criado. Nós sabemos que quando o primeiro casal recebe a ordem do nosso Deus, lá em Gênesis 2,15, eles são chamados a produzir cultura, e não somente agricultura, né, como vocês ouviram lá no acampamento, né, mas a produzir cultura. Tudo aquilo que decorre da capacidade humana para poder produzir coisas, é da parte de Deus, né? O diabo, esse reino das trevas, ele não tem capacidade de criar nada. O diabo ele não tem capacidade de criar nada, ele apenas perverte aquilo que Deus criou. Vocês sabem disso. E nesse mandato criacional, o mandato cultural, e tudo começa com criação, dentro da cosmovisão cristã, né? Criação, queda e redenção. Nós sabemos que, apesar de haver a criação de Deus, a tecnologia ser criação de Deus, o desenvolvimento tecnológico ser criação de Deus, mas por causa do pecado existe a operação dessas trevas. E, por exemplo, o escritor Albert Wolters, né, no livro o pastor, que com certeza o pastor Alessandro conhece, ele diz assim: as ordens de Deus também se estendem às estruturas da sociedade. Aquilo que foi dado como ordem de Deus lá em Gênesis 2,15, estende as estruturas da sociedade ao mundo das artes, do negócio, da tecnologia e do comércio. Ou seja, tudo isso é criação de Deus. Mas, obviamente, que isso também foi contaminado pelo pecado, né? A Nancy Pearcey, que escreveu um livro chamado Verdade Absoluta, ela diz assim: a Bíblia ensina que todas as partes da criação, incluindo a nossa mente, foram atingidas na grande rebelião contra o Criador, no momento da queda, no momento que os nossos primeiros pais pecaram. Isso subverte a nossa capacidade de entender o mundo sem a graça regeneradora de Deus. A Bíblia está repleta de avisos de que a idolatria ou a desobediência voluntariosa a Deus torna o ser humano cego, surdo para Deus. Efésios 4,18 diz que sem a graça regeneradora de Jesus Cristo, nós estaríamos obscurecidos de entendimento. 2 Coríntios 4,4 diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então é óbvio, querido, que vivendo num mundo onde já o pecado, onde já as trevas, a tecnologia seria também contaminada por isso. E a gente percebe aí os resultados, apesar dela ser boa e ser uma grande bênção, a gente percebe o resultado que tem acontecido na vida de muitas pessoas que se utilizam da tecnologia, de celulares, de internet, e são escravizados pela mesma. Vocês trataram disso no acampamento. Existe essa escravidão. Eu não sou muito conectado em relação à tecnologia, né, mas eu sou meio nerd, sabe? Eu assisto muita série, essas coisas. Não sei o senhor, pastor, não sei o senhor. Mas eu gosto de assistir muita série, eu assino aí os streamings, né, de filmes e tal. Eu gosto de filme, gosto de série e procuro, obviamente, ter limite, né?
mais gosto. Mas uma série que impactou muito, e eu não estou aqui fazendo propaganda da série, porque ela deve ser assistida com muito cuidado, é uma série chamada Black Mirror. Não sei se vocês já ouviram falar. Quem já ouviu falar de Black Mirror? Black Mirror significa espelho negro, né? E a intenção do autor, olha só, o autor ele nem é crente, e é uma crítica voraz, contumaz, a essas trevas que dominaram a tecnologia, né? E o autor, que tem o sobrenome de Hooker, se eu não me engano, esqueci o nome dele, ele trata da tecnologia assim, sempre no futuro, um futuro distópico, um futuro caótico, né? Não é um futuro utópico de bondade, de beleza, mas ele é caótico, né? Ele é distópico, e nisso os efeitos da tecnologia, normalmente devastadores, mas é apenas um exagero daquilo que acontece hoje também. E é muito interessante, tem um episódio, por exemplo, só quero dar um spoiler aqui para vocês, né, de um episódio que me marcou muito, que foi quando um determinado país, a liderança desse governo, eles colocam um chip na cabeça dos soldados do exército e colocam esse exército, essa guarda de segurança principal, digamos assim, né, essa guarda de elite, esses homens de elite, para poder caçar monstros. Eles, de repente, eles se veem lutando contra monstros, contra algo parecido com aqueles zumbis, né, daquele filme Guerra Mundial Z. Está vendo como eu sou nerd mesmo? Né? Aqueles monstros, né, com suas faces desfeitas, cheio de sangue, mais ou menos um The Walking Dead assim, tomando gasolina, sabe? Com mais, né, porque os The Walking Dead eles se arrastavam, né? Esses são meio rapidão, assim, agressivos, né? E eles lutavam contra esses monstros, mas qual que é, né, o spoiler, digamos assim, né? É que tinha um chip no cérebro deles que faziam com que eles enxergassem pessoas como monstros, para que eles pudessem matar, dizimar uma parcela mais pobre da sociedade, mais carente, digamos assim, ou colocada num gueto, né? Dizimar essas pessoas sem nenhum sentimento de culpa, para que eles não pudessem olhar para as pessoas como elas realmente são. Ou seja, eles pudessem enxergar, por causa daquele chip, as pessoas como monstros aterradores, né? E é claro que isso é um exagero da realidade. Por causa do pecado, por causa das trevas, às vezes o nosso coração não é assim? Às vezes nós não enxergamos as pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus como pessoas que são, assim, monstros, como se fossem monstros, como se fossem pessoas que podem nos atacar, que podem fazer mal contra nós, ou mesmo que podem trazer algum tipo de conflito. Às vezes o nosso coração, por causa do pecado, ele enxerga as pessoas sem amor, sem compaixão, porque a ideia do chip era tirar essa compaixão de si, para que as pessoas fossem enxergadas como monstros, né? E não é isso que muitas vezes acontece na sociedade, por conta da tecnologia, a cultura do cancelamento, onde as pessoas cancelam, onde as pessoas falam coisas na internet assim, terríveis, né, contra outras pessoas. Então, esses são os exageros, e esse é o reino das trevas que tomou conta da tecnologia. Nós percebemos isso nos nossos dias. Nós percebemos os celulares, né? Você mesmo sabe a luta para um adolescente, para um jovem, para qualquer pessoa, você ter o celular. Os problemas com a tecnologia, os jogos, os vícios em games, os vícios no próprio celular. Um momento, quando a gente está conversando, daqui a pouco a gente já começa a olhar o celular e meio que ignora a outra pessoa, né, porque chegou uma notificação, porque chegou assim, uma mensagem, né? Esse reino das trevas, ele também toma conta do mundo, né? Esse reino das trevas, ele oferece pornografia gratuita, imediata. Ele oferece amizade online.
o reino das trevas, cujo Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, tem trazido uma devassa, tem dizimado muitos jovens, emocionalmente falando, e também, por que não dizer, espiritualmente falando, meus queridos. Mas eu pergunto para você, o problema é da tecnologia? Claro que não. O problema é do pecado. E a própria pessoa que criou o Black Mirror, ele diz isso. Ele diz assim, o lado negro da tecnologia em Black Mirror é apenas uma extensão das trevas que existem no nosso próprio interior. Por isso chama espelho negro, porque a tecnologia ela está apenas refletindo a maldade do nosso próprio coração. E essa realidade, ela é algo que chega no espelho e volta para nós de maneira em trevas, é negro, né? Representando o reino das trevas. Não é uma realidade boa, por quê? Porque nós não somos naturalmente bons, porque nós utilizamos de maneira errada, quando nós vemos coisas que não deveríamos fazer, que nós não poderíamos ver, né? Não existe um problema, com certeza vocês devem ter chegado a essa conclusão. Não existe um problema tecnológico, existe um problema humano. Não é verdade? Existe um problema humano. Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que existe esperança. Nós percebemos que existe uma forma de nós lutarmos contra isso. O próprio texto que nós acabamos de ler diz que Ele nos libertou do império das trevas. E nós que temos a graça regeneradora de Jesus Cristo, nós temos como lutar contra esse reino das trevas, porque agora nós fazemos parte do reino da luz. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino nós temos redenção, nós temos remissão dos pecados. No versículo 16 diz que Jesus Cristo, e olha aí nós voltando para a criação, nele foram criadas todas as coisas. Então, Jesus, ele reivindica essa tecnologia para ele, amém? Jesus, ele quer isso para ele. Não há, como diz Abraham Kuyper, nenhum centímetro quadrado na face da terra. Isso é meu. Isso é meu. E o próprio Abraham Kuyper diz que toda verdade é verdade de Deus. E na tecnologia, no celular, existem muitas verdades, existem coisas muito boas. Existem coisas importantes que podem em Cristo ser redimidas, com certeza, meus queridos. O Tim Keller diz assim que por mais terrível e espetacular que possa ser, a tecnologia é ordenada à raça humana pela Bíblia, pela palavra de Deus. Você concorda? Diz amém. A tecnologia ela é ordenada pela Bíblia, pela palavra de Deus. Deus convoca a humanidade a subjugar a terra, em Gênesis 1. E Ele dá a tecnologia como um meio para cumprir o seu mandato. A tecnologia, meus queridos, é uma bênção. Em Cristo Jesus nós podemos usá-la para o bem. Em Cristo Jesus ela pode ser uma bênção. A tecnologia ela tem feito maravilhas no mundo. A roda e o automóvel nos deram mobilidade. A imprensa e a internet nos possibilitaram uma educação acessível. Os smartphones, aí ó, louvado seja Deus, está vendo? Os smartphones, né? Os smartphones e mídias sociais nos deram ferramentas para nos conectarmos. É uma bênção, a gente pode se conectar, a gente pode conversar, a gente pode utilizar isso para fazer amizades, claro, amizades, não somente amizades online, mas para dar um início para uma amizade que se torna verdadeira. A tecnologia é uma bênção, é uma ferramenta. A tecnologia nos abençoou para sermos mais eficazes, eficientes, produtivos e influentes. Devemos continuar usando a tecnologia, computadores, projetores, websites, vídeos, podcasts, redes sociais, aplicativos e tudo mais que ainda esteja por vir. Mas principalmente, querido, não somente
em Cristo, com o nosso coração redimido, nós podemos continuar usando isso, mas a tecnologia, ela pode nos ajudar a amar mais a igreja. Ela pode ser um instrumento para que a gente possa amar a igreja e alcançar os perdidos. Amém? A tecnologia, ela pode ser um instrumento de Deus para fazer isso, mas o que precisa mudar primeiro é quem utiliza a tecnologia. Esse celular que você está na mão aí pode ser bênção ou maldição na sua vida. Existem jovens crentes, querido, com as suas vidas destruídas. Existem jovens crentes, e eu aproveito o Ministério de Louvor e a canção para utilizar o texto da última música. Existem jovens que estão como aqueles discípulos de Jesus, por causa da tecnologia e por utilizar mal, e não é culpa da tecnologia, estão com seus corações apagados como aqueles discípulos. O problema daqueles discípulos é que o coração deles ainda estava na sexta-feira. Eles estavam com Jesus andando do lado deles, e eles não reconheceram Jesus. Até o coração deles, depois eles dizem, mas o nosso coração não ardia. Era como se Jesus estivesse querendo colocar fogo no coração deles. O nosso coração não ardia enquanto nós conversávamos com eles. Mas eles estavam, mesmo sendo discípulos de Jesus, como nós somos, amém? Nós somos discípulos de Jesus, amém? Quem é discípulo de Jesus aqui? Amém? Nós somos discípulos de Jesus, mas eu quero dizer uma coisa para você. É possível que eu e você sejamos discípulos de Jesus, mas o nosso coração ainda está lá na sexta-feira. Nosso coração ainda está no vale dos ossos secos. Sabe por causa do quê? Por causa do pecado que tem tomado conta do nosso coração. A gente foi transportado para o reino da luz, mas ainda vive em parte no reino das trevas. E isso é devastador para a vida de um jovem ou adolescente. É devastador. Aqueles discípulos estavam ainda pensando na sexta-feira, eles estavam vendo um Jesus morto, e Jesus já tinha falado para eles tantas vezes, meus queridos. Jesus já tinha falado para eles tantas vezes que ele haveria de ressuscitar, e Jesus sempre fala a verdade, ele é a verdade, amém? Ele disse que as Escrituras falavam a respeito dele. Quando ele conversa com os discípulos perguntam para ele, olha, o senhor não está sabendo o que está acontecendo? Imagina, o Deus do universo, eles perguntam, você não sabe o que aconteceu lá, não? Né? E Jesus, ele é maravilhoso, né? Jesus, ele fala assim, não, o que aconteceu? Jesus é cômico, né? As perguntas dele são perguntas, às vezes, irônicas, né? E ele ouve pacientemente aqueles discípulos falarem a respeito de tudo e abrir o seu coração. Por quê? Porque apesar daquelas mulheres terem dito que Jesus tinha ressuscitado, e apesar de todas as evidências, o coração deles ainda tinha muitas trevas, estavam muito apagados, e eles precisavam de eles precisavam que o coração deles começasse a arder. E é isso que acontece muitas vezes, querido. Às vezes, jovens cristãos como vocês, adolescentes criados na igreja, ou então que conheceram a Jesus e têm sido dominados pelas trevas da tecnologia. E muitas vezes têm passado horas e horas na frente de um computador, fugindo da realidade. Sabe o que Jesus diz para nós nessa noite? Eu sou a imagem do Deus invisível. Eu sou o primogênito de toda a criação. Eu mando em tudo isso aí que vocês estão vendo. Eu sou o dono. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, em Cristo foram criadas todas as coisas. E, por conta do mandato cultural, também ele é dono da tecnologia. É dele. E ele está dizendo assim, olha, entrega nas minhas mãos. Deixe que eu governe o seu coração. Deixe que eu governo a sua vida relacionada à tecnologia.
Deixa eu fazer algo diferente. Diz assim para Jesus: olha, Senhor, eu quero que o Senhor tome conta dessa área, dessa vida, porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Foi o Senhor que criou, que deu capacidade ao ser humano, dentro do mandato cultural, para poder criar o celular, para ser essa bênção. Mas eu tenho deixado as trevas tomar muitas vezes o meu coração. Eu quero convidar você, meu querido, a dizer não para isso. A se lembrar que em Cristo tudo pode ser redimido, a começar pelo seu coração, é claro, obviamente. Mas quando o seu coração é redimido, quando o seu coração é liberto, quando você tira o seu coração e os seus olhos da sexta-feira e olha para o domingo, porque Ele ressuscitou, amém? Quando você olha para o domingo, quando você tira o teu coração, e de repente, aquilo que está como um vale de ossos secos do profeta Ezequiel, de repente você olha para a sua vida, para o seu coração, e pode ser que você enxergue aquele vale dos ossos secos por causa das trevas da tecnologia na sua vida, mas você precisa perguntar como o profeta Ezequiel, como Deus perguntou para o profeta Ezequiel, e disse: é possível reviver esses ossos? E o profeta diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode. Então eu quero dizer para você, se você de repente tem sido escravizado de alguma forma por essa tecnologia, eu quero dizer para você, meu querido, que em Cristo há redenção e libertação e há perdão dos pecados. Amém? Creia nisso, creia nisso. Em Cristo é a solução redentora para a tecnologia ou para os nossos problemas com a tecnologia. Cristo é a solução para as nossas mazelas com relação à tecnologia. Ele é aquele que veio para nos libertar. Dessa forma, eu quero convidar você nessa noite a fazer duas coisas. Eu quero fazer um convite para você. Fazer duas coisas. A primeira coisa é que, na realidade, o primeiro convite é que você se lembre que em Cristo nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. E como 1 Pedro 2,9 diz lá, que nós fomos transformados, nós somos enviados das trevas para a sua maravilhosa luz. O reino ao qual você pertence, meu querido jovem, menino, menina, adolescente, o reino ao qual nós pertencemos é um reino de luz, ele não é um reino de trevas. Nesse reino há redenção, há resgate e há perdão dos pecados. Nesse reino, que é o reino de Jesus Cristo, há a possibilidade de começar de novo. Nesse reino há a possibilidade de se levantar. Nesse reino, os ossos secos, lembrando do texto de Ezequiel, eles podem se levantar e se encher de carne do Espírito do Senhor e se tornar um exército numeroso. Um grande exército. Nesse reino, queridos, há alegria com a tecnologia. Nesse reino é possível você desfrutar da tecnologia sem dar lado às trevas e o pecado que existem nela, sem dar lado à pornografia, sem dar lado aos cancelamentos, aos relacionamentos errados, imperfeitos, aos relacionamentos que começam a partir de uma conversa pecaminosa, a partir de intenções pecaminosas. No reino de Deus há perdão e há a possibilidade de se começar de novo. E assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús, há a possibilidade de Deus trazer novamente para o seu coração esse fogo maravilhoso do Espírito Santo. Esse reino é um reino de redenção. É um reino de reconexão com Deus, onde vocês, inclusive, falaram no acampamento que é possível, resetar, é possível começar de novo. É um reino de redenção, e é um reino de reconexão, e é um reino de redenção.
Em Cristo Jesus você pode começar a utilizar aquilo que antes eram trevas para poder lançar luz. Mas primeiro você precisa entender que há perdão em Cristo Jesus. Amém? Há perdão para você. De repente, você pode estar se sentindo assim, escravizado. De repente, você entendeu que os jogos se tornaram um vício. E você entende assim, às vezes, a vergonha tomou conta de você. De repente, você tem sucumbido à pornografia, que é tão simples e tão fácil, infelizmente, nessa nova tecnologia. E você acha assim, puxa vida, não, mas isso é muito terrível. Eu não consigo me livrar disso, e agora eu tenho vergonha até na igreja, porque é o que acontece. Tem muitos jovens que, por conta de estar envolvidos, perdidos na pornografia, deixam de ir na igreja porque sentem vergonha. Deixam de buscar a palavra de Deus porque olham para um Deus que, de repente, vai fazer nojinho assim, e vai dizer, não, o que você faz é muito nojento, eu não vou te ajudar, não. Isso não tem como. Quero dizer para você que não há nada, querido, não há nada, absolutamente nada, tá, que possa causar essa repulsa em Deus. Deus, Ele te conhece muito bem, desde quando você nasceu e muito antes disso ainda. E não há nada que você possa apresentar diante dEle que não possa ter perdão, reconciliação e uma nova caminhada. Esse é o primeiro convite que eu quero fazer para você. Eu tenho certeza que lá no acampamento esse convite foi feito para uma reconciliação. De repente, você que está aqui hoje, de repente ainda nem você, essas situações, os cristãos, os crentes, os jovens cristãos, o ambiente de igreja, é tudo meio estranho ainda para você. De repente você ainda está nessas trevas. De repente você não enxerga ainda a igreja como uma família, como é o caso de quem crê no Senhor Jesus e é liberto e é salvo. De repente você ainda tem visitado a igreja e esse ambiente, quando você vem aqui, de repente esse ambiente é um ambiente meio hostil para você. Eu quero dizer que você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, verdadeiramente. Você precisa deixar de ser apenas uma pessoa que gosta de algumas situações da igreja para ser realmente uma pessoa comprometida com Jesus e você olhar toda essa juventude, toda essa galera aqui como sua família, como sua nova família. Porque é isso que Jesus faz, amém? E eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Se você se sente assim também, clame a Jesus. Clame a Jesus pelo perdão, mas também peça socorro à igreja que Ele mesmo criou e para a igreja pela qual Ele mesmo morreu. Eu quero dizer para você, jovem, todos vocês estão aqui, que Jesus Ele deixou a igreja para ser o seu instrumento de redenção. Deus deixou um amigo para você confessar o seu pecado. Deus deixou pessoas para as quais você pode pedir socorro. O pastor da sua igreja, o pastor Alessandro, aqui nessa igreja, os presbíteros da igreja, o corpo pastoral, e não somente eles, mas pessoas maduras que podem ouvir você. Eu quero pedir para você, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, peça socorro. Às vezes você não sabe ainda o tamanho das trevas que você se meteu, mas ela já está tomando conta de você. O tamanho do buraco que você entrou. E isso acontece. Eu vou contar uma história aqui para ilustrar isso, tá? Eu estava na praia esses dias atrás, e eu e minha esposa, meu filho, a gente gosta muito de água, né? A gente gosta de nadar, a gente gosta de ir para o mar, né? E eu, apesar de ser gordinho assim, eu nado bem. Viu? Quero dizer para vocês, tá bom? Eu posso dizer assim, com toda a humildade, que eu sou um exímio nadador. Ó, que humildade. Mas, queridos, esse tempo atrás eu estava lá, né? Já estou terminando, tá, gente?
E a gente estava lá, e nada para lá, e nada para cá, e fura onda, e pula onda, que não sei o quê, né? E a minha esposa e meu filho junto comigo. E daqui a pouco, a hora que eu percebi, a gente foi indo, o mar foi levando a gente para um lugar que era proibido, que tinha bandeira vermelha, né? E aí, de repente, eu vi que tanto a minha esposa quanto meu filho, eles estavam voltando para a praia, meu pastor, com alguma dificuldade. E se eles, que são magrinhos, já estavam tendo dificuldade, imagina eu, né? Então, aí eu falei assim, alguma coisa está errada. Aí eu fui tentar nadar para poder voltar, alcançá-los, né? E eu nadava e não saía do lugar. E eu nadava e não saía do lugar. E eu nadava e não saía do lugar. Eu ia e as ondas de retorno me levavam para trás. E aí chegou um momento que eu comecei a cansar e não dava mais pé, que eu estava num lugar fundo, tá? E eu comecei assim a ficar muito cansado e de repente eu fiquei desesperado assim, eu vi que eu comecei a afundar. Mas eu lembrei que a gente não pode se desesperar quando você está na água. E eu me lembrei que a gente pode boiar. E eu tenho facilidade para boiar, porque entendeu? A física, irmãos, eu dou muita risada de mim mesmo por ser gordinho, tá? Vocês podem ficar tranquilo, tá? Vocês não tão, ao rir, vocês não estão sendo gordofóbicos, nem nada, não. Eu brinco, eu dou muita risada de mim mesmo. Mas a física explica, gente. Você tem uma massa maior, você vai boiar com mais facilidade. Eu lembrei disso, né? Você tem uma... Aí eu falei assim, vou descansar aqui boiando. E aí eu percebi que eu parei de me debater, né? E eu comecei a ficar tranquilo ali. Aí descansei um pouquinho, nadei mais um pouquinho, descansei, nadei mais um pouquinho, fui colocar o pé no chão, cadê? Não tinha nada. E eu já estava começando a ficar cansado. E sabe o que eu pensei naquela hora? A Lohane, a minha esposa, ela é muito tranquila, viu, pastor? Sabe? Para a Lohane assim, se desesperar ou chorar, você tem que fazer muita maldade para ela. Né? Eu costumo brincar que eu casei com a... Ixi, está filmando aqui, né? Eu brinco que eu casei quase com uma psicopata, né? Porque ela é muito fria, objetiva, assim, né? E aí eu olho assim, o Natan com um pouco de preocupação olhando para mim, e a Lohane assim, ó. A Lohane assim só, né? Mas aí eu falei assim, vixe, agora eu vou ter que falar para a Lohane que eu vou ter que pedir socorro, né? Mas eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou nadar mais um pouquinho. Aí resolvi. Aí nadei, a hora que eu coloquei o pé, areia. Louvado seja Deus. Encontrei. Aí sim, né, com uma base você consegue ir. Mas quase, irmãos, quando eu estava naquele desespero, eu percebi que eu ia afundar, ia me afogar e talvez até morrer. Talvez estaria com Jesus Cristo nesse momento, né? Mas antes disso eu ia pedir socorro. Porque de repente ia vir uns 30 salva-vidas, né, para conseguir me puxar, né, e eu poderia ser salvo. Mas eu só não pedi socorro porque eu encontrei terra firme e ainda então eu comecei a caminhar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, trazendo essa ilustração. E eu já estou terminando, tá? Se você se encontra nessa situação desesperadora com relação à tecnologia, se isso está sendo já uma situação em que você não consegue, mesmo com as suas forças, no meu caso eu consegui chegar na areia, mas poderia ser que não, e eu já ia pedir socorro. Eu quero utilizar isso para dizer para você, em nome de Jesus, jovem, peça socorro. Peça socorro, peça para o seu pastor, peça para o pastor Alessandro, peça para os irmãos da igreja, para os líderes de jovens, confessa, pede para ele caminhar junto com você, pede ajuda em nome de Jesus, senão você pode se afogar. E aí, meu querido, é muito difícil, é terrível, mas em Cristo Jesus a redenção. Em Cristo Jesus há socorro. E Jesus, Ele utiliza essas pessoas. Jesus, Ele utiliza a sua igreja para operar a sua libertação na pregação do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus.
O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, e ele é o poder de Deus para levantar aquele que está prostrado. Somente o Evangelho, mediante a palavra de Deus. Mas Deus pode usar uma pessoa que traga essa palavra e esse Evangelho para você e que ande caminho junto com você. Então clame. E em segundo lugar, para terminar, comece a usar a tecnologia para a glória de Deus. Não é proibido você ter tecnologia para o lazer. Claro, o lazer é de Deus também. A diversão é de Deus também. A cultura, a arte, ela não é má em si, como eu já falei. A tecnologia também não. A tecnologia pode abençoar, pode fazer muitas coisas boas, mas nós somos chamados a ir muito além. Nós somos chamados a não somente ter o senhorio de Cristo sobre a nossa vida e sobre o nosso coração, para que a gente se levante de estar prostrado, mas nós também, Deus quer que nós tenhamos uma visão mais abrangente da vida, uma visão mais abrangente da tecnologia, para que nós possamos ser instrumentos e, através da tecnologia, nós possamos usá-la para a salvação de pessoas. Vocês podem usar a tecnologia para evangelizar, para falar de Jesus. Queridos, como que um jovem não tem nada sobre Deus no seu Instagram? Como que um adolescente não tem nada sobre Jesus Cristo? Não compartilha nada, um versículo bíblico. Eu não estou dizendo que essa é a única maneira, mas é um bom começo, amém? Você pode dizer que você é cristão no seu Instagram. Não precisa ser agente secreto. Você pode usar a tecnologia, o celular, as suas mensagens para glorificar a Deus, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus, para testemunhar. Claro, procure fazer isso sempre também com o conselho de pessoas mais maduras. Não vai fazendo assim também, né? Mas um versículo bíblico, você pode colocar, que pode abençoar a vida de tanta gente. Por que a igreja está transmitindo o culto? É tecnologia. Por que o pastor faz vídeos na internet, o pastor Alessandro? Usando a tecnologia. E quantas pessoas ouvem essa palavra e são consoladas e confortadas e até confrontadas pela palavra de Deus. Deus pode usar a sua vida para isso. Tá? Deus pode usar a sua vida para redimir muitas outras vidas e para que outras pessoas conheçam o perdão de Jesus. Então essa é a palavra que eu quero deixar para você, queridos, e é uma palavra de esperança, tá bom? Uma palavra de esperança para você, jovem, no seu coração. Não precisa jogar fora o seu celular, não precisa jogar fora a sua tecnologia, não precisa abrir mão de tudo, mas você pode usar isso para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe muito. Eu quero orar com você agora. Tem mais alguma canção, pastor? Tem mais? Se quiser já ir vindo para cá, fiquem à vontade para a gente estar orando. Peço que você curve a sua cabeça. Eu quero orar com você. E quero ler para você novamente, para que você se lembre que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo nós fazemos parte do reino da luz. Em Cristo nós temos redenção, perdão. Em Cristo tudo subsiste, Ele é o dono de tudo. Nesse momento eu quero orar e quero pedir para que você coloque o seu coração diante do Senhor nesse momento. E você se lembre que há perdão em Jesus Cristo, que há um novo começo, que há reconciliação. Não precisa continuar no fundo do poço, não precisa continuar nas trevas.
não precisa continuar na escravidão. Em Cristo nós temos libertação. De repente você está escravizado por algumas coisas, e você está se lembrando disso, e de repente você não tem coragem e acha que não tem mais esperança para você. Quero dizer que há esperança em Jesus Cristo, há esperança no Evangelho. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui glorificar o Senhor, te agradecer, Senhor. Primeiro te agradecer porque o Senhor permitiu ao homem, ao ser humano, criar tecnologia. Obrigado, Pai, porque esses avanços muito têm abençoado a sociedade. E nós, como cristãos, também temos sido abençoados, Senhor Deus, por esse mandato cultural, por esses mandatos criacionais. Nós temos sido muito abençoados, Senhor Deus, com aquilo que o Senhor tem permitido ao ser humano descobrir naquilo que o Senhor mesmo criou. Sabemos que o ser humano não cria nada, ele precisa de matéria-prima, mas o Senhor é aquele que cria do nada, ex nihilo. O Senhor faz existir de onde não existe nada. O Senhor faz levantar um exército de um monte de ossos secos. O Senhor faz arder um coração que estava abatido, como daqueles discípulos de Emaús. O Senhor coloca fogo, fogo do Espírito. O Senhor coloca uma nova esperança, um novo ânimo na vida daquele que está prostrado e abatido. Eu peço que o Senhor faça isso nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, levanta jovens e adolescentes aqui, pessoas que estão prostradas. Que haja reconciliação, que haja mudança de vida. Que eles entendam, Senhor Deus, que em Ti há perdão e a possibilidade de renovação, de caminhar de novo, de começar de novo. E nós sabemos que a caminhada é difícil, mas sabemos que Tu estás conosco também, Senhor. Assim como Tu andavas com aqueles discípulos no caminho de Emaús, o Senhor também anda conosco. O Senhor nos ouve, o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve o nosso clamor e até as nossas, muitas vezes, reclamações. O Senhor ouve. O Senhor é um Deus presente. Obrigado por caminhar conosco. Obrigado pelo Teu Filho Jesus Cristo que anda conosco, o poder do Espírito Santo. E que haja, Senhor Deus, libertação aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, faz esse milagre da libertação, da salvação. Se há alguém aqui, Senhor, que ainda é apenas um amigo do Evangelho, da igreja, mas que ainda não assumiu um compromisso real, de verdade, com Jesus Cristo, que ainda não entregou a sua vida realmente, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda está morto nos seus pecados, mas que ainda não se arrependeu, que ainda está com seu coração endurecido, mas que nessa noite foi tocado pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, liberta, transforma, salva em nome de Jesus. E usa essa igreja para que essa pessoa sinta-se amada pelo Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Que essas pessoas possam experimentar o amor do Senhor, ó Pai, por suas vidas, mediante arrependimento, confissão de pecados e uma entrega total e completa ao senhorio de Jesus Cristo. Que o Senhor seja Salvador e principalmente Senhor de suas vidas, ó Pai. E que, Senhor Deus, nós possamos ser instrumentos da Tua graça, instrumentos, Senhor Deus, que usam a tecnologia para que o Teu Evangelho seja proclamado no mundo inteiro, Senhor. Que os cultos transmitidos por essa igreja, por essa tecnologia aqui utilizada, possam chegar, que as pregações possam chegar, Senhor Deus, em lugares inimagináveis, Senhor. E possa haver redenção e transformação e salvação de vidas, ó Pai. Nós pedimos isso, que cada jovem aqui, Senhor, e adolescente, seja um atalaia do Senhor, seja um pregador do Seu Evangelho e utilize dos seus conhecimentos de tecnologia para isso, Pai. Que em Cristo tudo é iluminado, em Cristo tudo se renova, em Cristo tudo muda. Nós sabemos e temos experimentado as mudanças, Senhor Deus, na nossa vida através do Evangelho. Muito obrigado. Nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.